Então, pessoal, estamos com esse vaio aqui, ó. É aquele vaio novo, tá? De quando a Positivo aí assumiu, não é Sony mais, né? É vaio, mas é da Positivo. A gente abriu ele aqui para fazer o reparo, né? O cliente alega que ele desligou, né? Quando ele foi ligar, não ligou mais, tá? A gente já passou por outra assistência, pelo que eu vi aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que tá queimado aqui, né? Tentaram trocar algum componente daqui, provavelmente o circuito do charger. Queimaram aqui. Essa bobina aqui também tá mexida, né? Provavelmente é 3 ou é 5, alguma coisa assim, tá? Então, a gente vai prosseguir aí com a desmontagem do aparelho, tá? Mostrar. Aparelho mexido, principalmente esse aqui, que é os aparelhos mais novos, geralmente é difícil de dar reparo, tá? Mas vamos prosseguir com a desmontagem para ver o que a outra assistência fez. Eu já liguei ele aqui, ó. Quando você liga, ó, não passa daquilo ali, pode apertar o power, pode apertar o que quiser, e não passa desse consumo aqui de 0.1, tá? Não tem 3,5 na placa, não tem praticamente tensão nenhuma na placa, pelo que eu medi aqui por cima. Então vou estar fazendo aí a desmontagem aqui da placa, para poder testar ela fora daqui, para ver se também não foi mexido do outro lado da placa, né? Então, pessoal, eu fiz a desmontagem aqui, ó. Não mexeram na parte de baixo, porque não tem nada na parte de baixo, né? Tinha esquecido aí desse detalhe, né? Esse aparelho não tem nada na parte de baixo. Por isso que não dá reparo. Exatamente. Também é uma das coisas. Outra coisa que eu vi aqui, eu não sei se vai dar pra mostrar. Mexeram muito no side charger, ó. Pelo que eu medi aqui, ele tem tensão até no side charger, tá? Mas não passa disso. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, tirar esse aí, tá? Refazer essa solda aqui pra ver. Mas aqui, ó, de cá a gente já vê que foi mexido também, componente torto, ressoldado aqui, ó. Então a primeira coisa agora é desmontar, tá? Todo esse circuito de charger aqui. E ver se os MOSFETs estão bons, né? Aqui também onde foi mexido, né? E refazer esse circuito aqui pra ver se vai funcionar ou não. E ver se tem manual desse aparelho, tá? Como eu disse, é um aparelho relativamente novo, né? E esses aparelhos não costumam ter manual. É comum, é só quando troca de montadora a placa vem só de um lado? Ou isso é novidade do mercado? Não, isso aqui é porque é bem tabajara mesmo, essas placas. Entendi. É bem frágil. Segue o padrão que a empresa aí que representa agora sempre seguiu, né? As placas bem frágeis, bem complicado o reparo e difícil acesso aí a esquema elétrico, BIOS, essas coisas, né? Então, pessoal, eu fiz a troca aqui do componente, tá? Só que eu acho que o nosso componente também tá com defeito, tá? Não deu certo. Como eu disse, né? Aqui, ó, esquema elétrico, né? Inexistente, board view também, tá? Nesses casos, o que a gente faz? A gente parte pra cá, ó. Pega o datasheet do próprio componente, né? E vem medindo por ele, tá? Então, todas as medições que eu fiz aqui, eu ainda não consegui fazer a placa funcionar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ver se o cliente aguarda e vamos pedir outro componente novo, tá? É um componente que tem no Brasil, tá? É o charger desse circuito. Não sei se está faltando algum componente aqui pelas fotos que eu olhei na internet. Eu achei algumas fotos da placa. Pelas fotos que eu olhei, não está faltando, tá? Então, vamos pedir o componente novo, tá? Tem no Brasil, então é fácil, né? Vai demorar um pouco para chegar, pelo que eu vi, nos lugares que a gente achou ele. Mas tem no Brasil, então vamos pedir, né? Ver se o cliente vai aguardar. Aí vamos fazer a troca e ver se funciona. Mas infelizmente aí vai ter que esperar, né? Visto que o que eu coloquei aqui não deu certo, tá? Continuou com o mesmo sintoma, as mesmas coisas, né? Isso baseado aí no datasheet original do componente, né? Então a placa ainda não liberou nenhuma tensão, tá? Infelizmente. Pode ter algum outro defeito? Pode, né? Mas aí só depois que eu trocar o componente novamente para ter certeza que o componente está bom 100%, né? Pra gente partir para outros setores da placa, né? Visto que tem uma análise aí basicamente visual, não tem datasheet, não tem esquema elétrico, não tem nada. Aí eu removi o plástico, né? Para poder mexer, né? Para poder soldar o componente, porque a outra assistência que foi mexer não removeu, enginhou o plástico, né? Dá pra ver aí no vídeo. Anteriormente o plástico estava enginhado, agora eu removi para poder mexer. Mesmo assim não deu certo, né? Vamos ter que pedir um componente aí mais. Beleza, Renato. Se o cliente aprovar, a gente volta a filmar, senão já vai dar como sem reparo mesmo, né? Isso. Então, galera, estamos aqui com esse Mac agora. Ele tá dando artefato e tá dando vários travamentos na hora de subir o sistema, né? Eu já fiz aqui a retirada da placa, né? A primeira coisa agora que nós vamos fazer é o BGA da GPU, né? Então vamos fazer aqui a retirada desse chip, fazer o rebale
e soldar novamente, né, para ver se o defeito vai estar somente na GPU, né, ou em algum outro ponto da placa, né? Mas a primeira coisa agora vai ser fazer o BGA aqui da GPU. E assim que a gente terminar de arrancar o chip aqui, a gente volta a filmar para mostrar o estado que tá o chip. Já foi feito algum procedimento aqui na loja desse Mac? Já. Esse aqui nós já fizemos uma limpeza, né? Por conta que o cliente que relata que ele esquenta muito, né? Bastante. Tanto que quando nós abrimos ele para fazer aqui a limpeza, ele tava com uma pasta térmica de muita má qualidade. Aquelas brancas? Era uma de, se não me engano, de ouro. Mas era bem inferior. Então, era uma pasta térmica muito ruim. Então, isso pode ter sido aí o causador do defeito, né? Não posso afirmar. Então, agora vai ser o primeiro procedimento, vai ser isso aqui, né? Fazer o BGA da GPU, montar, fazer o rebalho, testar. Se o defeito continuar, aí a gente vai ter que, né, procurar qual que a outra possibilidade dele estar dando esse defeito aí. Mas a primeira coisa agora é o BGA da GPU. Beleza. Então, galera, já tiramos o chip aqui, ó. Vamos fazer agora a limpeza dele, né? A placa ainda tá lá na máquina para esfriar, né? Porque a gente tá tirando aqui a solda antiga, né? A solda velha. Então a gente passa aqui uma camada de solda nova, só para poder estar ajudando aí a tirar, né? Aqui é o processo de limpeza do chip. Assim que tiver limpinho e começar a colocar as novas esferas, a gente volta a gravar. Então, galera, aqui nós já fez a limpeza do chip, já colocou as novas esferas, né? Essa aqui já é as novas esferas, agora já vamos esperar ela secar, né? E a próxima etapa aqui agora é voltar o chip, né, para a placa, que ainda tá lá na estação. Que eu ainda vou fazer a limpeza dela aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho que fazer a limpeza dela aqui. Perdão. Então... Isso aqui é como tá antes de... Isso aqui é antes de limpar, né? Isso é... Essas são as esferas antigas. Ah, tá. Então fica no chip e na placa. Aqui, ó. Não dá pra ver com a luz, não. Aí. Tá vendo? Muitas das esferas ficaram aqui. Então agora eu vou fazer o procedimento de limpeza da placa, né? Enquanto o chip esfria aqui, ó. É o mesmo procedimento que você estava fazendo anteriormente, é isso. Né? Eu vou, né? Só que agora é na placa, né? Agora eu vou fazer a limpeza aqui na placa. Depois que tiver limpo aqui, a gente só pega o chip aqui, alinha ele corretamente lá na máquina e a gente faz a ressoldagem e aí a gente vai fazer os testes se o equipamento vai gerar imagem normalmente, se ele vai continuar travando. Marcos, qual que é a probabilidade deste reparo dar certo? Olha, esse aqui, como é da GPU, tem 90% de dar certo, mas já fizeram, já mexeram nesse equipamento aqui. Já foi feito alguma espécie de reflow, por conta que quando nós fomos tirar o chip aqui, nós já notamos que ele estava sem essas colinhas do lado aqui de proteção do chip. Ó. Que isso vem original. Isso aqui vem original. O dele não tinha mais, então assim, provavelmente já tentaram fazer um reflow nele. Então, somente após a solda que a gente vai poder ter a certeza aí se ele vai voltar a funcionar ou não. Às vezes tem um grande risco até mesmo dele nem voltar a gerar imagem. Por conta que, como já foi feito um processo anteriormente que não é muito recomendado, que é o reflow, então a gente não pode dar garantia para o cliente, né? Mas esse procedimento aqui que nós vamos fazer tudo certinho, correto, né? Todas as esferinhas novinhas. Eu tô com esperança aí que vai dar tudo certo aqui nesse equipamento. E no caso de MacBook, não tem como fazer como a gente faz em alguns notebooks comuns, que é desativar a GPU. Nesse caso, ele não faz. Esse aqui tem. Ah, certo. Tem como, só que é bem complicado, né? Mas tem como sim. Se caso não der certo aqui com a GPU, tem como sim a gente estar desativando ela. Mas não é igual... indicado também não, né? Não é igual naqueles outros notebooks, né, Windows, que você vai lá e desativa no sistema. Não, esse aqui é mais complicado. Você tem que desativar na placa. Ah, certo. Entendeu? Não, é assim que então que você começa a usar a máquina de solda, a gente volta pra gravar. Beleza. Então, galera, já terminamos aqui, né? Montamos. Agora vamos estar ligando ele aqui. Ele tava ligando antes, sabe? Tava gerando imagem, porém,
a imagem dele estava bem com artefato, estava bem ruim. E ele não subia o sistema rapidamente, né? Tinha horas que ele nem subia o sistema, ele travava em cima da Apple. Então vamos ligar ele aqui agora. A imagem já melhorou bastante, ó. Já tá normal praticamente a imagem, né? Antes aqui ficava cheio de artefato, então não tem artefato mais, ó. O sistema já tá carregando rapidamente, ó. Ó, diferença. Aí já subiu o sistema, né? Ó, a imagem sem artefato, funcionando aqui corretamente. Então agora eu vou fazer os testes no equipamento, mas tudo indica aqui que deu certo, né? Então foi resolvido só com o BGA da GPU mesmo. Vamos terminar de fazer os testes, colocar o teste de desempenho para ver se ele não vai voltar a apresentar o defeito. Bem provável que não, né? Mas então com isso agora já vou voltar praticamente liberando o equipamento aqui no vídeo como reparado.